Graças a Deus, muito bom dia, meus amigos que nos acompanham agora através do programa Palavra Urgente. Olha, uma palavra basta. Então, para tanto, não mude de canal, não troque de canal, não foi em vão que você sintonizou nessa programação, não foi em vão que você, chegando agora, talvez de uma balada, chegando agora em busca de paz, tentando alegrias, talvez se drogando, não importa, não importa. Não foi em vão que você ligou a televisão e justamente está nessa programação. Não foi por acaso que você agora acordou com insônia, sem conseguir dormir, se revirou a cama toda e não conseguiu pregar os olhos. Daqui a pouco tem que sair ao trabalho, tem tantas coisas para fazer. Não foi por acaso que você, buscando uma programação, você poderia ter colocado uma série, você poderia ter colocado um filme, mas você encontrou essa programação. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim, uma palavra basta. Uma palavra. Um certo homem chegou até o Senhor Jesus e disse assim, Senhor, manda uma palavra e o meu servo vai ser curado. Uma palavra, e essa palavra eu quero liberar sobre a sua vida. Eu quero trazer uma palavra que eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua história. E se você der ouvido a ela, se você der atenção a ela, a sua situação ela muda a partir de hoje. Mas para tanto, eu queria te mostrar agora o relato do Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ele sofria com problemas por conta de drogas. Ele era viciado em drogas e, diante desse vício, logo após ele teve a perda da sua mãe. Por conta da perda da sua mãe, ainda descobriu uma doença grave no intestino, um câncer no intestino. Ele acabou se afundando ainda mais nas drogas. Acabou se afundando ainda mais nesse vício. Mas o que eu quero falar para você já de antemão, a vida dele mudou. E assim como a dele mudou, não importa a situação que você está hoje, talvez no fundo de poço das drogas, querendo sair dessa, talvez numa situação completamente caótica, eu quero dizer para você que a sua vida, ela também vai mudar. Então vamos acompanhar a primeira parte do relato do Carlos Eduardo e eu volto com todos vocês. Eu tinha muitos problemas com vício, com álcool, drogas. Eu comecei com 18 anos. Perdi tudo. Ainda minha mãe estava viva quando começou esse processo de depressão em 2014, que houve o falecimento da minha mãe. Muito doloroso mesmo, porque ela morreu muito nova. Quem era mais apegada a ela. Após a perda da mãe, Carlos mergulha de vez nas drogas e bebidas. Você vê, se não bastasse o sofrimento por tentar se livrar das drogas, não conseguir, sofrendo com uma depressão horrível, ainda perde talvez a base da vida que era a mãe. Ainda perde talvez o equilíbrio da vida que era a mãe dele. Talvez você me acompanhe agora e diz, esse é exatamente o meu caso. Essa é exatamente a minha situação. Não foi minha mãe, mas eu perdi o meu casamento. Não foi minha mãe, mas eu perdi um filho. E perdi o filho exatamente para as drogas. Perdi o filho exatamente para o vício. Alguém vai dizer, não foi minha mãe, mas eu perdi minha empresa. Não foi minha mãe, mas eu perdi o meu futuro está comprometido. Eu quero dizer para você que o seu caso tem jeito. A sua situação, ela pode mudar. Basta tão somente você dar atenção para o Deus que criou os céus e a terra e que criou você. Não é tão fácil. Eu queria até mostrar para você agora uma reportagem que fala sobre a gravidade do vício, que fala um pouco sobre isso. Eu queria que você acompanhasse essa reportagem. Eu vou voltar com todos vocês daqui a pouco fazendo uma oração, mas eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma ao término dessa programação, tá bom? Vamos a essa reportagem, eu volto com todos vocês. O termo droga é utilizado para definir todo tipo de substância ilícita. A droga estimulante é o tipo mais comum. Ela acelera a atividade do sistema nervoso, deixando o usuário ligado, ou seja, sem sono. Fazem parte deste grupo a cocaína, o crack e o êxtase. Sendo que o êxtase e a cocaína são algumas das drogas mais usadas no Brasil. Cerca de 284 milhões de pessoas ao redor do mundo utilizaram algum tipo de substância ilícita em 2020. Você vê mais de 284 milhões de pessoas. Talvez você me acompanhe agora e você diz, Pastor Wallace, eu faço parte desse número. Talvez você me acompanhe agora e diz assim, pastor, eu tenho um familiar, um irmão, um filho. Talvez a senhora diga o meu marido. Não é espantoso, talvez alguém falar, pastor, a minha esposa está entre esse número. Também sofre com vício.
e eu já não sei mais o que fazer. Eu já não sei mais qual atitude tomar. A palavra de Deus, ela diz no Evangelho de Lucas que o impossível do homem é possível para Deus. Não há nada impossível. Deus pode mudar essa situação. Você sabe que o vício, ele ocasiona um transtorno tamanho, tanto no viciado e também na família. Eu queria até que você acompanhasse agora as palavras do Dr. Luiz Cláudio, ele é um psicólogo, e ele vai estar falando o que esse vício ocasiona, sabe, na mente do viciado e talvez até mesmo para a própria família. Eu queria que você acompanhasse agora as palavras do Dr. Luiz Carlos e eu volto com todos vocês. As drogas podem ser consideradas como um remédio para uma determinada situação. Existem drogas que são lícitas e drogas que são ilícitas. Então, geralmente, quem procura as drogas está procurando a solução ou a cura de um problema, quer seja físico ou emocional. Então, nós podemos dizer que uma droga, ela pode ser uma medicação, mas como toda medicação tem suas contraindicações. Toda droga, ela vai mexer em algumas áreas cerebrais, vai trazer algumas alterações cerebrais e toda droga ilícita, ela vai trazendo aquele aprisionamento da pessoa. Então as drogas, elas vão sendo escalonadas de uma maneira tal que a pessoa depois não consegue mais sair dela, não consegue mais libertar-se dela. Tratamentos medicamentosos para poder trazer o equilíbrio a essa pessoa e também terapia. É muito importante também a terapia para que haja um esclarecimento, um entendimento dessa pessoa que está tão envolvida com as drogas, essa terapia, caminhar juntamente com essa pessoa para ele entender que ele é maior que esse vício. Podem matar. Elas podem levar a um ponto em que essa pessoa dominada pelo vício, ela pode matar-se, ela pode tentar e conseguir ceifar sua própria vida, como também um risco para outras vidas. Nós vemos nas grandes capitais do Rio de Janeiro, onde nós estamos, mas também em São Paulo, nós vemos pessoas que elas estão caminhando na rua, mas como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Ela não consegue mensurar as reações da sua estada ali, do seu fazer, do seu caminhar. Então é bem possível que essa pessoa, aí num surto, algo que foge do seu controle, ele atentar contra a sua própria vida e a vida de outro. O vício pode sim levar à morte. Olha que situação, se torna uma escravidão, pode causar a morte, e não só a morte própria, não só um suicídio, mas coloca em risco também a vida de terceiros. Talvez você me acompanhe e diz, olha, gostei muito e aprecio as palavras do Dr. Luiz Cláudio, um excelente psicólogo, mas eu já fiz de tudo. Já fiz terapia, já tomei medicamentos, já tive internado em clínicas de reabilitação. O que eu faço? Olha só o que diz a palavra de Deus. Está aqui na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5. Diz assim, um versículo 17, um versículo. Ele diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Assim, se alguém está em Cristo, não importa o ponto que você está hoje, se você tomar uma atitude de colocar a sua vida em Cristo, Ele vai fazer nova todas as coisas. Essa mente viciada, essa mente que acredita não ter mais jeito, essa situação que você está passando, Deus é poderoso para fazer tudo novo. Mas é necessário que você faça, assim como você vai acompanhar agora a segunda parte desse testemunho, é necessário que você tome uma atitude de estar em Cristo, porque uma vez estando em Cristo, Ele vai fazer tudo novo na sua vida. Vamos acompanhar agora a segunda parte do testemunho e eu volto com todos vocês. Foi no final de 2014, me perdi nas drogas, no álcool. Veio a tentativa de suicídio, eu ingeri um frasco de amônia, corroeu todo o meu esôfago. Foi eu que socorri ele no dia. Na mesma noite eu já fui para pronto-socorro, foi aí que já começou os tratamentos. Fiquei internado um bom tempo,
para tratar do esôfago. Eles tinham que fazer uma cirurgia para poder reparar o dano do produto químico. E antes de operar, fizeram exames e localizaram esse tumor no intestino. Foi muito triste mesmo. Era fortão, né? Ficou bem magrinho. Não pode isso, não pode aquilo. É triste. Ele estava muito mal, muito debilitado. Não tinha força para correr. Não tinha força para levantar pé, para subir numa guia. E a médica disse para mim que não ia ser possível mais eu me alimentar. Eu teria que operar. Carlos para de usar álcool e drogas, mas mesmo assim o tratamento não surte efeito. Para poder operar, teria que tratar esse tumor. Ele foi ressecado 2 vezes, um aparelho que é introduzido dentro do organismo, filma e faz um ressecamento do tumor. Ressecou a primeira, voltou, ressecou a segunda, voltou. Eu voltei no médico, fiz os exames, tudo que ele pediu. Aí ele falou, voltou a 3ª vez. Vai ter que ressecar, e só que se ressecar e ele voltar, você vai ter que operar e retirar uma parte do intestino. Só que aí eu já estava começando a ouvir as pregações do missionário no Show da Fé na televisão, né, que era para seguir a palavra. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Talvez você já tentou de tudo. O Carlos, logo após tentar sair dos vícios, descobre uma situação ainda, não sei se eu poderia falar mais grave, mais pior, agora colocando em risco a sua vida, mas um dia a vida dele mudou. Ei, levanta a sua cabeça. Talvez você se considera como um caso perdido. Talvez você me acompanhe agora e considera, por conta do vício, por conta dos danos que esse vício já ocasionou à sua família, você se sente indigno. Mas eu quero dizer, a vida do Carlos mudou, a situação dele foi transformada e a sua também pode ser. Basta tão somente uma atitude. Qual, pastor Wallace? Estar em Cristo. Pegar essa vida bagunçada, destruída e entregar ao Senhor Jesus. Pegar essa vida bagunçada e colocar ela nas mãos daquele que o criou, que é o Criador de todas as coisas. Porque assim ele vai fazer nova todas as coisas. Ele vai mudar a sua história e vai mudar também a sua vida e também a sua família, tá bom? Eu queria que você acompanhasse comigo agora mais uma parte, uma reportagem do nosso programa, que é fatos curiosos. Tubarões da Flórida podem estar viciados em cocaína. Que situação? Tubarões podem estar viciados. Vamos acompanhar e já eu volto com todos vocês. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre os famosos tubarões que rodeiam a parte da Flórida. Pois bem, alguns informam que, devido à perseguição da polícia àqueles traficantes de drogas, eles acabam jogando no mar cocaína. E aí, o biólogo marinho Tom Wirtz decidiu pesquisar se os tubarões estão ou não consumindo essas substâncias. A questão é que eles repararam que os tubarões estão ficando mais agressivos e mais fortes, acabam combatendo os pescadores que trabalham na área. Uma mudança de comportamento nada normal para esses animais. E aí, foram visto que durante o mês de junho deste ano, foram despejados mais de 180 milhões de dólares em drogas, quase que 900 milhões de reais. É muita droga. E aí, caso esses tubarões cocaína, que é assim que são chamados, consumirem, eles podem sofrer de abstinência, mudando o comportamento. É claro que são outros fatores também que podem influenciar a mudança do comportamento dos tubarões. Porém, é um ponto a ser levantado. Curioso, não? De volta estamos, olha que fato curioso. Já faz mal ao ser humano, imagina sendo inserido num animal. Mas olha o que eu quero falar para você, que estando em Cristo, não importa a substância que está na sua veia, não importa a substância que você tem, ingerido, estando em Cristo, a sua vida ela pode mudar. E não volto a dizer o que disse no início da programação. Não foi por acaso, não foi à toa que você sintonizou nesse canal. Daqui a pouco eu quero fazer uma oração. Aqui está o meu copo com água. Você poderia preparar o seu? Prepare aí um copo com água. Nós vamos consagrar essa água. Se você preferir,
Prepare uma garrafa com água, que nós vamos pegar essa garrafa com água, vamos consagrar, depois você vai ofertar ela ao seu familiar. Depois você vai ofertar ela, aquele familiar que está sofrendo com vício, aquele familiar que tem dado à senhora, ao senhor dor de cabeça, eu tenho certeza, vai acontecer um milagre, assim como aconteceu na vida do Carlos Eduardo. E para tanto, eu queria que você acompanhasse agora a terceira parte do testemunho do Carlos Eduardo e já voltamos fazendo a oração com todos vocês. Comecei a seguir a palavra, comecei a praticar e eu estava num dos cultos do missionário que eu lembro que ele falou assim, que todo mal, do alto da cabeça até a planta do pé, que era para sumir. Eu sentei. No que eu sentei, eu fiquei um tempo assim meio paralisado. Comecei a sentir um tremor dentro do meu corpo. Uma coisa assim que eu nunca tinha sentido antes. Eu vi que não estava acontecendo mais nada, não estava sentindo mais nenhum tipo de dor. O câncer, ele mexe com o corpo inteiro, assim, sabe? Com a cabeça. No outro dia é como se eu nunca tivesse tido nada. Não tomei nenhum tipo de medicação para o câncer, não fiz quimioterapia. E eu já estava com esse outro exame de colonoscopia marcado. Fiz a colonoscopia, tirou a imagem, tudo. Fez a biópsia. O tumor, que era de cor amarelada, uma cor esquisita, uma coisa feia, virou uma cicatriz esbranquiçada. Eles fizeram o exame, a biópsia dessa cicatriz não tinha mais célula de câncer. Fiz aproximadamente uns 4 a 5 exames. Não tenho mais câncer, o meu intestino está completamente curado e eu me sinto como se eu tivesse 14, 15 anos. Depressão, vício, não tenho mais nada disso. Graças a Deus, aquele que está em Cristo é uma nova criatura e as coisas se passaram, as coisas velhas se passaram. Olha, não precisou fazer a cirurgia, não precisou fazer a químio, Jesus o curou, porque não pode mudar também a sua vida. Vamos orar? Una a sua fé com a minha, feche seus olhos. Meu Deus, aqui está essa água. A tua palavra diz que tudo é possível que crê, eu creio. Assim como eu apresento essa água aqui nos estúdios, meu Deus, tem uma mãe apresentando uma água em casa, uma esposa. Existe um rapaz que acabou de chegar da balada agora, ainda talvez até com efeito da cocaína, das drogas, mas ele parou para ouvir. E agora ele está orando que ele quer se livrar desse vício. Então, meu Deus, consagre esta água. Seja ela o ponto de contato para libertar, para curar e para fortalecer a todos. É isso que eu te peço. E se você crê, diga, eu creio. Amém e graças a Deus. Beba da sua água, em nome de Jesus. Aí aonde você está, receba vida, receba paz. Eu tenho certeza que a sua vida ela vai mudar a partir de hoje. Se você quiser estar conosco em uma das nossas reuniões aqui na cidade de Nova Iguaçu, eu estou na Avenida Getúlio de Moura, número 1266, bem no centro da cidade de Nova Iguaçu. Nossos horários são às 8 horas da manhã, às 15, bem como às 19 horas. Caso para você seja melhor no final de semana, às 8, às 10 e também às 18 horas. Deus abençoe você, um forte abraço, uma excelente semana. Já me falaram que existe um Deus, que Ele é por nós, e quem será contra